Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e verdade. E vamos ler também alguns versículos no capítulo 1, que nosso irmão leu aqui. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Até aqui. Vamos orar mais uma vez ainda, irmãos. Senhor, a Tua palavra é a semente. E os nossos corações são o solo, onde a Tua semente é lançada. Então nós rogamos a Ti, que o Senhor possa nos conceder um bom solo, um bom terreno, um coração adequado para receber a Tua palavra. E que assim nós sejamos alcançados pelo Senhor, sejamos tocados. Nós rogamos a Ti porque Tu és tudo que nós temos. E somos tão dependentes do Senhor. Por isso estamos a Teus pés nessa manhã. Todos nós queremos estar aqui em temor e tremor de Ti, ouvindo atentamente as Tuas palavras. Que toda distração possa ficar fora desse auditório. E nós aqui possamos estar livres de toda distração, muito atentos à Tua palavra, muito atentos às considerações que nós queremos fazer aqui. Vem tocar nossas vidas. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Ontem, eu no final da minha segunda sessão dessa série de 4, estava comentando com os irmãos que essas palavras do capítulo 4 de João, elas contêm, assim, as palavras mais contundentes, talvez, de todo o Novo Testamento. Porque essas palavras que nós temos aqui, muito especialmente versos 23 e 24, essas palavras revelam uma grande mudança. Essas palavras revelam, aliás, a grande mudança. O Senhor diz aí que a hora vem e agora é. Então, essa é uma das grandes declarações que nós temos. Essas palavras, como eu disse ontem, elas nos fazem dobrar a esquina da história. Elas viram uma página da história. Bom, o contexto que nós temos aqui, os irmãos já conhecem bem, nós temos apresentado e falado desse contexto aqui nesses dias. Essas palavras aqui, elas foram ditas não para os fariseus. Essas palavras não foram ditas para nenhuma facção judaica. Essas palavras não foram ditas aos 12. Aliás, os 12 sempre estavam preocupados com comida, então tinham ido comprar comida. Os irmãos sabem como é essa história. Então essa palavra não foi dita aos 12, não foi dita a qualquer do clã sacerdotal,
Mas foi dito a uma mulher. E eu estou falando isso do ponto de vista cultural dessa época. Essas palavras foram ditas a uma mulher e samaritana. Uma herege do ponto de vista da doutrina. Ainda se fosse uma mulher judia, mas uma mulher samaritana. De modo que, talvez se nós fôssemos judeus e lá estivéssemos e simpatizássemos com o Senhor, não necessariamente seus discípulos, mas simpatizássemos com eles, nós diríamos: Senhor, que palavra, que palavra. Mas, Senhor, pensando bem, isso é um desperdício. Porque o Senhor está falando isso para alguém que não tem noção do que o Senhor está falando. Talvez nós iríamos dar um conselho para o Senhor. Senhor, por que o Senhor não guarda essas palavras e fala essas palavras para pessoas mais influentes, como Pedro, por exemplo? Pense, Pedro fala. Pedro vai sair falando isso para todo lado, e Pedro vai espalhar essa verdade, essa nova verdade que o Senhor está dizendo. Fala para Pedro, por que ou para que falar a uma mulher e samaritana? E eu quero dizer que esse procedimento do Senhor, ele combina muito bem com ele. Você lembra em Mateus capítulo 11, verso 25 e 26, o Senhor diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aprouve ao Senhor falar essas coisas tão contundentes a uma mulher samaritana. Agora você pode entender o verso 4 do capítulo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, palavras tão fortes, palavras que com um só golpe, elas derrubaram uma dispensação toda. Elas mudaram a história. E o Senhor diz assim, a uma pequenina dentre os pequeninos, a menor dos pequeninos, podemos dizer. Porque o Senhor, naquela altura, em Mateus 11, ele estava se referindo aos discípulos. Mas essa mulher, ela nem discípula é ainda. E o Senhor diz essas palavras para ela. Uma das frases, então, a frase que marca a separação entre o Antigo e o Novo Testamento, foi dita aqui de modo assim inusitado. Casualmente, à beira de um poço, e a uma mulher. Considere bem essa citação, irmãos. Hoje nós estamos aqui reunidos numa conferência, nós deixamos essas casas, nós estamos assim, vamos dizer, num ambiente solene, lendo e considerando essas palavras. Mas essas palavras foram ditas assim. O Senhor chegou à beira de um poço, cansado, e assentou-se ali, e queria tomar água. Note que ambiente é esse para o Senhor falar palavras assim tão fortes, tão contundentes. E nenhum dos outros evangelistas registrou este episódio, e nem as palavras, senão unicamente João. Eu não sei se João ficou em algum lugar espiando o que iria acontecer. É óbvio que o Espírito Santo dirigiu e inspirou e contou para ele os detalhes. Mas aqui está nosso irmão João, narrando essa história. Como eu já expus aos irmãos, há uma razão para que o Espírito Santo reservasse essa história e essas palavras para serem escritas no meio da crise dos anos 60. Qual era a razão? Qual era o motivo? A razão, irmãos, era levar as igrejas de volta à posição original. E qual é essa posição original? A posição original é assim, irmãos. Homens espirituais, igrejas espirituais e um ministério espiritual. É para isso que há o chamado de Deus, ao chamado do Espírito Santo para esta hora, para estes anos 60. E isso significa voltar à posição original, voltar ao princípio das coisas.
A natureza das coisas que o Senhor disse a essa mulher, essas palavras registradas com tanto cuidado, era sim para trazer um choque às igrejas nos anos 60. Então você se coloque no lugar daqueles irmãos que estavam recebendo essas palavras. Aqueles irmãos que já estavam, assim, desejando um sistema. Desejando uma segurança que não o Senhor. Aí vem essas palavras, né? A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Antes ele disse, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Senhor vem agora e demole, põe por terra toda essa história. Tudo aquilo que foi conhecido como adoração, como louvor a Deus, como vida diante de Deus, tudo agora é posto abaixo. Com um só golpe, como nós já temos dito. A certa altura da conversa com o Senhor, do Senhor com ela, né? Você sabe que tinha a história dos maridos, tal. O Senhor disse para ela chamar o marido dela, disse que não tem marido, tal. E aí ela vira para o Senhor e fala assim, Senhor, vejo que és profeta. Você nota que isso daqui ela está se referindo porque o Senhor havia revelado a sua vida e dito a sua vida ali. Mas na verdade, ela está tentando desconversar. Como que dizendo, olhe bem, Senhor, a nossa conversa aqui, ela não vai terminar em nada. O Senhor é um judeu e eu uma samaritana. Então é melhor nós mudarmos de rumo essa conversa, né? E então, aquele diálogo assim meio desencontrado, né? É conduzido pelo Senhor para o fim de se revelar a ela. Ela diz assim, nossos pais, eles adoraram aqui neste monte. E do local de adoração samaritano, como o irmão nos lembrou ontem aqui, só restou aquele monte, onde aquele templo havia sido construído. Então ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nós não precisamos ir a fundo nessa questão aqui, porque essa questão levantada por ela, né, que já estamos ouvindo e conhecendo bem o assunto, basta nos dizer algumas poucas palavras ainda. O Monte Gerizim é o local ao qual ela se refere, e os pais que ela cita aqui não são Abraão, Isaque e Jacó. Os pais aqui são os ancestrais imediatos dos samaritanos, ou seja, aquele misto, aquela mistura de gente trazida pelo rei da Síria para habitar no território do Reino do Norte, que havia sido destruído outrora. Bom, esse povo, esse misto de gente que foi trazido, os irmãos sabem, eles foram catequizados, segundo o costume do Deus da terra, como diz o texto em 2 Reis capítulo 17, foram catequizados por um sacerdote israelita, que fora trazido de volta pelo rei assírio, que lhes ensinou como eles deveriam temer ao Senhor. Eles agora, um negócio interessante, né, irmãos? Que eles aprenderam como fazer, aprenderam algumas formas, mas nunca conheceram o Deus verdadeiro. E permitam-me fazer só um ligeiro comentário. É isso que nós fazemos, né? Quando nós catequizamos as pessoas, ensinando-lhes formas de como fazer isto ou aquilo. E de fato, não há vida ali. Mas nós dizemos, olha, o negócio você tem que fazer assim, ó, desse jeito, tem que orar desse jeito, ou cantar desse jeito, ou ler desse jeito. Catequização. Eles sabem, aprendem as formas, mas nunca conheceram de fato o Deus verdadeiro. Essa é a condição dos samaritanos. Essa situação é descrita lá em 2 Reis 17, 24, e nos versos seguintes também. Quero ler apenas o verso 24. Diz assim, que eles temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações
dentre as quais tinham sido transportados. Tá? Então, essa era a situação dos samaritanos. E para completar esse quadro, cerca de 40 anos depois do templo ter sido restaurado em Jerusalém, lembra? Na época de Esdras, na época de Neemias. 40 anos depois, eles construíram um templo naquela região, bem como estabeleceram um sacerdócio para rivalizar com Jerusalém. Qual é a causa disso? Os irmãos lembram que durante a reconstrução, esses samaritanos, eles tentaram dizer, nós queremos ajudar vocês, falaram aos judeus. Nós queremos ajudar vocês. E quiseram reconstruir o templo juntamente com os judeus. Os judeus disseram, não, vocês não vão colocar a mão aqui. E então, 40 anos depois do templo reerguido em Jerusalém, eles constroem um templo para eles, um templo rival. É claro que esse templo já não existia nos dias de Jesus, que fora destruído antes, mas este fato, esse templo rival e esse sacerdócio rival, foi assim, talvez a principal causa para essa profunda e bem enraizada inimizade entre judeus e samaritanos. Então a declaração que nós temos do Senhor aqui, acerca da religião samaritana, eu penso que encerra toda a discussão sobre o culto deles. Vós adorais o que não sabeis. Isso é Samaria. Vocês não têm noção do que estão fazendo. Tem um fato, um outro dado muito interessante. Né? Se você estuda a transmissão do texto bíblico, o texto original, você certamente vai topar com o Pentateuco samaritano citado aqui pelo nosso irmão, outro dia. O Pentateuco samaritano, eles aceitam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A lei de Moisés, e você sabe que eles fizeram ligeiras mudanças, né? Ligeiras alterações. É uma coisa muito interessante aí, né? Porque os irmãos conhecem a história do Código da Bíblia, né? Aquele assunto, né? O texto bíblico foi jogado num programa de computador. Isso é um assunto muito antigo, não vem da época do computador, né? Mas muito antes. Mas enfim, que há mensagens ocultas no texto do Antigo Testamento, no texto hebraico. Uma outra mensagem. Bom, os especialistas, eles jogaram o texto da Torá, o texto original, de fato, texto massorético, e eles conseguiram encontrar frases e palavras. Eu não vou entrar nisso porque não é o nosso propósito nessa manhã, apenas estou citando. Pois bem, eles pegaram um outro texto antigo, que é o Pentateuco samaritano, e também jogaram lá no computador, no programa, para ver se encontravam as palavras. O Pentateuco samaritano não funcionou. Simplesmente não tem palavra nenhuma, não tem mensagem nenhuma. Tá? Bom, guarde esse assunto, né? Eu não quero entrar nisso. Vamos prosseguir. Quanto a Jerusalém, também não vou falar muito, mas quando o Senhor usa a expressão Jerusalém aqui, nós sabemos que Jerusalém representa todo o antigo sistema de coisas, não inventado pelo homem, não criado por Moisés, mas estabelecido pelo Senhor mesmo, e estabelecido para que o seu nome fosse cultuado na terra. Aquele sistema, então, inclui sacerdotes, levitas, que eram seus auxiliares, o altar, os sacrifícios, o templo e toda uma extensa e rigorosa regulamentação. Aliás, muita regulamentação. E aí, você sabe que em nenhum outro lugar na terra alguém poderia adorar a Deus, adorar o Deus da Bíblia, senão no local escolhido por ele. Que depois de passar 40 anos no deserto, quando chega em Canaã, tem algum tempo que a presença de Deus, o lugar de culto, está num tabernáculo, está em tendas, e depois, finalmente, o templo na época de Davi e Salomão. Aquele templo, no Monte Moriá, ele era o centro de todas as coisas para qualquer judeu. Então, enquanto os samaritanos tinham um culto irregular lá no norte, os judeus tinham algo prescrito pelo próprio Deus. Isso era uma revelação que Deus dera a eles. Então, se um judeu fosse ouvir as palavras de Jesus, ditas à samaritana, ele no mínimo ficaria escandalizado. Como assim, Senhor? Como? Não é mais Jerusalém? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Exatamente, né? Então, logo após as palavras da mulher acerca do lugar onde se deve adorar, o Senhor diz assim: mulher, crê-me,
Crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Vamos destacar bem essas palavras. A hora vem e agora é. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Então você sabe que o monte é aquele culto sincrético, né? Jerusalém é a ordem divina. E agora com um só golpe o Senhor derruba tudo por terra. O Senhor põe abaixo esse conceito de lugares sagrados. Mas não apenas isso. Quando ele cita Jerusalém, nós sabemos, né, que o Senhor falou e a salvação vem dos judeus. Aquilo que eles têm, aquilo que os judeus receberam, não é coisa que eles inventaram. Aquilo que eles têm foi dado pelo próprio Deus. E agora o Senhor põe por terra toda essa ordem de coisas. O Senhor põe por terra toda uma dispensação. Se imagina a situação. É como se você fosse chamado para escrever numa lousa tudo o que é o cristianismo. Então você vai dizer que você vai colocar os pontos principais, quase um credo, né? Tudo o que é o cristianismo. Então chega alguém com um apagador e limpa toda aquela lousa dizendo, não é nada disso. O que você faria com essa pessoa? Você a crucificaria. Porque aquilo que o Senhor fez, né, não é nem neste monte, nem em Jerusalém, é o equivalente a apagar o quadro, dizer, não é nada disso. E o que ele colocou no lugar? Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Ou seja, toda aquela ordem de coisas, toda aquela estrutura foi posta ao chão. Todo aquele sistema de símbolos e tipos, aliás, sistema impressionante. Muito real, porque você pode tocar nele. Você podia tocar naquele altar. Você poderia tocar na arca. E morrer, óbvio. Mas você poderia tocar naquelas coisas. Aquilo tudo é muito real. Não, você não precisa fechar os olhos lá dentro. Porque tudo está ali diante de você. Aquele ambiente todo, aquele sistema todo, tocava os olhos, tocava os ouvidos, as sensações, né? Você sentia os aromas daquele ambiente. Contudo, o Senhor está dizendo aqui que aquilo não é a verdade real. Você não é mais, irmãos, no Monte Gerizim. Você não é mais em Jerusalém. Então onde é? Em nenhum lugar. E em todo lugar. Ao mesmo tempo. Em nenhum lugar e em todo lugar. Porque a adoração a Deus não ficará mais centralizada num local específico. E nem numa forma específica. Há uma frase na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 9, a última frase. E a palavra diz assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo. É exatamente a frase que define esse trecho de João 4, 23 e 24. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o primeiro? As sombras. O que é o segundo? A realidade. Tira o primeiro e estabelece, tira o primeiro para estabelecer o segundo. E aí nós também podemos entender o que diz Hebreus capítulo 13, verso 13. Vamos abrir. O verso 12 vinha dizendo aqui que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, ele padeceu fora da porta. Fora da porta da cidade de Jerusalém. Aí vem o verso 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha.
de morrer de um modo muito indigno. Aliás, extremamente indigno, fora dos muros. É tão indigno, uma morte tão vergonhosa, que não pode ser feita, não pode ser executada dentro dos muros, mas fora dos muros. Fora daquele sistema. Aí o autor de Hebreus diz assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O que quer dizer isso, irmãos? Lembra do contexto de Hebreus. Lembra da crise dos anos 60. Lembra o que esses irmãos estão, de novo, sendo seduzidos, né? Querendo voltar atrás, querendo voltar ao passado. O Senhor diz assim, a palavra diz assim: saiam fora disso. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Isto é, fora desse sistema de coisas. Porque ele não está mais nesse sistema de coisas. Onde vamos encontrá-lo? Fora do arraial. E arraial aqui é uma outra expressão para a cidade de Jerusalém e para esse sistema de coisas. Você quer encontrá-lo? Você quer estar com ele? Você não vai encontrá-lo em sistema algum. Porque o Senhor não pode ser preso em sistema nenhum, irmãos. Os sistemas religiosos, eles pretendem ter o Senhor. Eles pretendem confiná-lo. Mas o Senhor não se permite prender por ninguém. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. E isso é extraordinário, porque então não está mais em Jerusalém. Onde ele está? Em qualquer lugar. Onde agora é o local, então? Irmãos, é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse ele. Aí estou eu no meio deles. E de que forma devem adorar? Devem adorar assim, em espírito e verdade. Irmãos, nós não temos noção de quão revolucionário isso foi. Quão revolucionárias são essas palavras. Aliás, inimagináveis. Em espírito e verdade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Irmãos, que simplicidade. É tão simples. Sendo tão simples, quem pode pretender controlar ou domesticar as coisas do Espírito? Porque é o que nós temos visto acontecer em toda a história. Toda essa caminhada da igreja, irmãos. O que os homens têm tentado fazer é domesticar o Espírito de Deus. É controlar as coisas do Espírito. Irmãos, as formas de fazer isto e aquilo. O modo de reunir, o modo de cantar, o modo de falar. Sempre o homem tentando governar as coisas. Em João capítulo 3, o Senhor disse lá para Nicodemos, lembra? Que o vento, e ali o vento é a figura do Espírito Santo, o vento assopra onde quer. E esse é um dos textos que nós temos para comprovar a divindade, a pessoa do Espírito Santo. O vento assopra onde quer, porque ele tem vontade própria. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Esse é o Espírito de Deus. Mas parece que alguns entre nós, eles não ouviram, não conhecem isso, não sabem disso, então eles tentam, pretendem guiar o Espírito do Senhor e pretendem ser seus conselheiros. Isaías capítulo 40, verso 13, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E também temos um outro texto, que é Romanos 11, 34, uma citação desse Isaías 40, verso 13. Paulo escreve assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
Mas ocorre que alguns eles esquecem, eles contrariam essas verdades, porque eles pretendem sim controlar o Espírito, eles pretendem dar conselhos ao Espírito, eles pretendem guiar ao Espírito. Houve até na história da igreja quem já falou, olha, você deve proceder assim e assim, e já preparar os lugares para os arrependidos sentarem. É só você criar um clima, criar um ambiente, né? E tocar uma música muito tocante, né, no final. E os arrependidos, os pecadores virão e sentarão nesses lugares. Mas tem que proceder assim. Como se alguém pudesse guiar o Espírito, né? Controlar o Espírito. É muito interessante estudar a história do movimento das reuniões das igrejas ao longo dos séculos. Esse é um campo que carece de estudo ainda, né? Se alguém quiser se aventurar. Você sabe que no início, irmãos, qualquer lugar servia. Os 2 ou 3 reunidos ao meu nome. Eles estavam em qualquer lugar. Qualquer lugar servia. Um cenáculo, uma sala grande, uma casa, um campo aberto, cavernas, catacumbas. Não interessava o local. Qualquer lugar. Mas acontece que aos poucos, as pessoas querem mais conforto. Não querem mais sentar em cima de uma pedra. Quer sentar num banco confortável. Mas aquele banco, ao longo dos anos, vai ficando... Assim, você não consegue mais ficar tranquilo naquele banco. Então, você precisa de um lugar almofadado, né? E parece que o almofadado já não satisfaz mais. Então, tem que ser uma poltrona assim, que você se sinta como se estivesse na frente de uma tela. E aí, claro, vai havendo essa migração para locais mais amplos e confortáveis. Aliás, lugares inspiradores. Porque aí a ideia foi assim, não, nós temos que preparar esse ambiente para que a pessoa, ao entrar aqui, ela se sinta no céu, numa atmosfera celestial. Então, quando você olha para cima, você não vai ver apenas um teto com uma cor só. Não. Você precisa olhar para cima e ver as nuvens se movendo. E os anjos descendo. Mas isso é muito espiritual. Como resolver isso? Muito simples. Contrata um bom pintor. E ele vai desenhar os anjos, os arcanjos, descendo nas nuvens. Pode até desenhar o Senhor descendo. Então, quando você entra, você olha para cima. E você se sente numa atmosfera celestial. E isso, eu estou falando para os irmãos, como surgiram as grandes catedrais. Que estão aí por todos os lados. Um ambiente adequado, né? Pois bem, para combater estas últimas, especialmente combater esse ambiente religioso, esse local religioso das catedrais, por exemplo, você vai encontrar alguns mais alternativos, que acham que os irmãos, lá no começo, no livro de Atos, os irmãos reuniam em círculos, sentados no chão, sem esse quadro assim, de todos os outros sentados, uns atrás dos outros, olhando na nuca uns dos outros. E sabe, irmãos, tem havido muita discussão sobre isso, desentendimentos e até divisões entre os irmãos. Os irmãos não querem aquelas catedrais. Mas então eles discutem e se dividem, se desentendem, porque qual deve ser a posição ideal, então, para que nós tenhamos um ambiente celestial? Irmãos, quão lamentável é isso. Eles discutem se deve ser numa casa, se deve ser num salão maior, se com cadeiras plásticas, se bancos de madeira maciça, ou confortáveis poltronas. Aliás, há quem acha mesmo que esse quadro que nós temos, né, com um púlpito à frente, né, ou na lateral, em alguns lugares, né, e as pessoas sentadas, umas enfileiradas, né, sentadas umas atrás das outras, que isso seja uma herança grega pagã, esse tipo de ambiente, esse tipo de auditório.
E aí, irmãos, há muita discussão. A discussão se deve ser uma igreja na casa, ou uma igreja no auditório, ou a igreja na praça, ou a igreja na rua. E parece até que quanto maior o local, mais desvio evidencia no pensamento de alguns. Ah, irmãos, quanta infantilidade, quanta meninice. Essas discussões, elas encontram eco entre nós, porque ainda somos dominados pelo cristianismo que se tornou num grande sistema legalista. Ah, vocês precisam fazer as suas reuniões aqui ou ali. Ah, vocês precisam fazer desta maneira ou não serão igreja. Como eu já ouvi irmãos falando. Ah, se não fizer desse jeito, não é igreja. Eu preciso dizer algo aqui que talvez incomode alguém. Mas o movimento das igrejas nas casas, de um modo geral, irmãos, é uma reação. E não uma revolução. E tampouco uma direção do Espírito. É sim uma reação a todo o sistema de mega igrejas e seus programas megalomaníacos. É uma reação, irmãos, mas não uma direção do Espírito. E como reação às estruturas, essas estruturas denominacionais, controladoras de tudo, essas mega igrejas, como reação, nós sabemos. Isso tem tudo para se transformar de novo num dogma, numa doutrina, numa forma estabelecida. Parece que se nós sentarmos em círculo, então o Espírito Santo veio sobre nós. Formas e locais. Nós só estamos usando outros ambientes, outros estilos de fazer as coisas, estilos mais alternativos, mas o espírito é o mesmo velho espírito daquele sistema, porque aos poucos nós vamos transformando aquilo num sistema. Então, se você não se encaixar nesse molde, você não é igreja. Agora, irmãos, cá entre nós, o que interessa tudo isso? O que de fato isso interessa? Nós sabemos, por acaso, com exatidão, como se reunia a multidão dos discípulos em Jerusalém? Nós sabemos, por acaso, como se reunia a Assembleia dos Irmãos em Roma? Nós sabemos, por acaso, como se reunia a Assembleia dos Irmãos em Antioquia, ou em Corinto, ou qualquer das cidades do Novo Testamento? Nós não sabemos. Sabe o que nós fazemos? Nós deduzimos as coisas. Nós inferimos as coisas por causa de nossa herança eclesiástica. Então nós só sabemos assim. Nós sabemos o que não devemos fazer. E achamos que devemos fazer assim e assim. Você sabe que aqueles que estão insatisfeitos com aquilo que tem vivido e com o que tem vivido assim de modo, no contexto da igreja, né? Nesse contexto corporativo, esse contexto dos irmãos, a comunhão com os irmãos, e estão insatisfeitos com alguma coisa, irmãos, esses são perigosos. Eu estou falando de mim. Porque eu já fiz muita bobagem. Eu já achei que se você ajeitar as coisas de determinado modo, então você vai criar um ambiente. E por isso, a grande preocupação de alguns vai ser onde vai ser a reunião, como vai ser a reunião. Irmãos, o que de fato interessa? É qual tipo de local você reúne? É a forma como vocês fazem as coisas? Coisas como o batismo, a mesa do Senhor, se tem cadeiras, se tem poltronas ou bancos desconfortáveis, se há um púlpito ou não. Por acaso seria se todos bebem de um mesmo cálice, ou o formato do pão que nós temos para a mesa do Senhor? Não, irmãos, essas coisas são somente formas. Formas e formas, nada mais. Eu vou lhes mostrar o que de fato importa, irmãos. O que importa é se nós estamos no terreno de Cristo. O que importa é se estamos reunidos
ao redor do nome dEle. Reunidos em meu nome, disse ele, aí estou eu no meio deles. Amados irmãos, isso é tudo o que importa. Então, se você reúne dentro de uma caverna, com luz de velas, se você está dentro de uma capela com janelas coloridas, se sentados em pedras ou em confortáveis poltronas, se com ou sem um aparato de som, não importa nada disso, irmãos. Tudo o que importa é se Ele está entre nós. E se Ele estiver entre nós, irmãos? Se Ele estiver ali conosco, e entrar algum indouto ou infiel em nossa reunião, diz 1 Coríntios 14, de todos será convencido, de todos será julgado. E sabe o que acontecerá, irmãos? O texto continua dizendo assim, e portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Irmãos, é tudo que importa. Nós já provamos isso. Os irmãos já experimentaram isso. Já ouviram isso. O testemunho de um indouto, de um infiel, dizer, Deus está aqui. E esse homem se prostra, lança-se com o seu rosto em terra e adora a Deus. Ele diz, Deus está aqui. Nós ficamos tão satisfeitos quando as pessoas vêm aos nossos locais ou às nossas reuniões e saem dizendo, gostei do pessoal. Gostei do cafezinho de vocês. Pessoal bem legal, né? No primeiro século, em algumas reuniões, né? Quando entrava um indouto infiel, irmãos, ele caía com o rosto em terra. E aí você vai ter tempo de olhar para a janela colorida, para teto pintado, para banco de madeira ou cadeira de plástico ou poltrona confortável. Você vai ter tempo para isso? Não tem. Que nada disso importa. Se está sentado em círculo, se está numa casa, irmãos, nada disso importa. Tudo que importa é se Ele está ali conosco. Então você tem 2 ou 3. A sinagoga precisava de 10, né? 10 homens. O Senhor disse assim, 2 ou 3. Basta, e eu estou ali entre eles. Tudo que nós queremos é a sua presença. A ocupação e a preocupação com essas coisas só demonstram os sintomas de queda da temperatura espiritual. Por isso, quando você lê os escritos dos chamados pais da igreja, que nós temos citado aqui, o que você vai encontrar? Você vai encontrar essa preocupação com locais de reunião, com liturgias, com rituais, com quem manda sobre os demais, com uma confissão ortodoxa, com uma confissão correta, uma definição, um credo assim perfeito. Alguns chamam isso de desenvolvimento. A Bíblia chama isso de decadência espiritual. Porque quando começam a aparecer essas coisas, você sabe que a queda já aconteceu. Os irmãos lembram da Reforma, século XVI, comemoramos 500 anos, agora em 2017. E tudo que foi aquele movimento de Deus, ali no século XVI. Sabe o que acontece 100 anos depois? 100 anos depois, irmãos. Tudo aquilo
pelo que irmãos lutaram no século XVI. No século XVII, aquilo se transforma num sistema. No século XVII, você já tem a denominada ortodoxia luterana e todo o desenvolvimento teológico. E o que você tem aí? Definições. O que é importante? Confissão. O importante é profissão de fé, é definição de dogmas. No que nós cremos, afinal. E é como nosso irmão Dena nos lembrou aqui ontem. Tudo que importa é se você assina embaixo, se você concorda. Concorda, então você é um cristão. Isso é queda, isso é decadência espiritual. Por isso, logo em seguida a esse triste movimento de acomodação, o Senhor levanta um avivamento. Esse avivamento foi o que mais tarde vai se transformar no movimento morável. Por graça de Deus, por misericórdia de Deus. Agora nós podemos entender por que o Espírito Santo conduz João a escrever de coisas tão espirituais em seu Evangelho. Porque não adianta simplesmente bater de frente com essas coisas, com formas de fazer as coisas. Você precisa apresentar a Cristo. Sabe, irmãos? Nós não conseguimos resolver as coisas simplesmente ao bater de frente com elas. O problema são as tradições que nós temos. O problema são as denominações que nós temos. O problema é isto, o problema é aquilo. Irmãos, claro, isso está errado. Isso não é a vontade do Senhor. Mas sabe, irmãos, combater essas coisas é carne com carne. Eu estou falando isso de experiência própria. Porque a cura de Deus é uma pessoa. E a pessoa do seu Filho. A cura, o modo de Deus lidar com isso, o modo de Deus curar essas coisas, amados irmãos, é chamar de volta para aquilo que é espiritual. É fazer tirar os olhos daquilo que é terreno, daquilo que está aqui, e fazer olhar para o seu bendito Filho. Por isso esse quarto evangelho é um chamado de volta à espiritualidade, ao início das coisas. No princípio era o Verbo. Porque a natureza do cristianismo é espiritual. E a crise sempre decorre do afastamento desta realidade. A cura é a recuperação, é o retorno ao padrão espiritual original, ao princípio. Então você considere que quando João olha ao seu redor, naquela altura, o que ele vê ao seu redor, irmãos? Ele vê o homem e a sua mente dominando tudo. As sementes daquele terrível sistema cristão, com oficiais, com rituais, com locais sagrados, que se consolidaria poucos anos depois. Mas João brada assim: no princípio era o Verbo. Parece uma mensagem inadequada, né? Porque a mensagem deveria ser assim: isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Como o Senhor vai retratar com esse erro, com esse desvio? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra? Onde estiverem 2 ou 3, aí eu estarei no meio deles, reunidos ao meu nome, aí vou estar no meio deles. E habitou entre nós. João está levando eles de volta para esse princípio. Irmãos, a igreja é Cristo entre nós, é Cristo em nós. Quando nos reunimos, Ele está entre nós. Isso é a igreja. E vimos a sua glória, porque é isso que importa. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a palavra aqui não é primogênito, mas unigênito, porque separa de nós, porque nós devemos olhar para Ele como a glória do unigênito do Pai.
nós não vamos encontrar glória uns nos outros, nós vamos encontrar a glória nele, no unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí João completa: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, diz João, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Que palavras que caíram no meio daquele ambiente, né? O registro feito por João dessas palavras do Senhor, que é adoração em espírito e verdade, esse registro mostra, de fato, o que foi sempre a maior batalha no terreno da igreja, especialmente nos anos 60 do primeiro século. Porque desde o seu início, a questão é, aqueles que foram trazidos para Cristo e que receberam a vida não criada, a vida de Deus, eles seguirão agora, depois que receberam isso, eles seguirão como? Seguirão pela carne ou pelo Espírito? Você deve lembrar que essa é toda a questão que nós temos em 1 Coríntios. Aqueles irmãos receberam a nova vida em Cristo. E dado um tempo, eles deveriam ser espirituais. Porque nenhum novo convertido assim se transforma. Ele, de fato, se torna um ser espiritual. Mas ele cresce como um filho de Deus, como cresce na espiritualidade, né, à medida que vai andando com o Senhor. Então, até ser um homem espiritual. Então, aqueles irmãos receberam a nova vida. Dado um tempo, deveriam ser espirituais. Isto é, dominados pela vida celestial que receberam, porque isso é uma definição para homem espiritual, é um homem cuja vida está dominada pela vida celestial que recebeu. Mas infelizmente, Paulo tem que dizer assim: ainda sois carnais. Note que Paulo não diz sois carnais, ele diz ainda sois carnais. Depois, quando ele escreve aos Gálatas, Paulo diz que eles começaram pelo Espírito. E é sempre assim que a obra genuína de Deus começa. Não começa pela mente, pelo convencimento da argumentação, mas começa sempre pelo Espírito. Então, se começa pelo Espírito, então tudo aquilo é verdade, é real. Agora nós temos um novo homem em Cristo Jesus. Ele é um homem habitado por Deus, um homem possuído por Deus, um homem revelando e manifestando Deus, um testemunho de Deus por onde anda. Portanto, nós não temos um homem natural, mas temos um homem sobrenatural, que tem o Cristo ressuscitado como a sua vida e dele depende. Por isso ele é essencialmente um homem espiritual cuja vida está crescendo. Então todo o seu ser, toda a sua vida é espiritual. O seu sustento é espiritual. A sua luta é espiritual. O seu serviço é espiritual. O seu equipamento para viver é espiritual. O seu caminhar é espiritual. Tudo deste homem é espiritual, porque ele é um ser espiritual. Mas alguém poderá dizer: mas isso não é a descrição da minha vida presente. Talvez será no futuro. Não, irmãos. Esta é a nossa descrição em Cristo Jesus. O problema é que nós estamos tão acostumados a lidar e operar com este homem exterior, tão acostumados com ele, que quando falamos do homem interior, da nossa posição em Cristo, nós desconhecemos, nós ficamos confusos e desapontados a nosso respeito. Isso porque sempre estamos atrás de um aperfeiçoamento, de um melhoramento da nossa carne, desconhecendo o novo que recebemos em Cristo. Por isso, tantos filhos de Deus lamentam a sua condição. Ah, como eu queria ler mais a Bíblia. Ah, como eu queria orar mais. Como eu queria ser mais paciente. Como eu queria... Entendeu?
Como eu queria ser mais humilde. E eles estão sempre olhando para a sua condição. E sempre sonhando com um melhoramento, sonhando com um aperfeiçoamento. Porque eles não entenderam que a carne não pode ser aperfeiçoada. Que a carne não pode ser melhorada. Eles ainda não compreenderam o que é a cruz. Não compreenderam que a cruz é o sinal negativo de Deus para o homem. A cruz é Deus dizendo, vocês não têm jeito. Vocês não têm solução. Aliás, se nós tivéssemos alguma solução, você acha que Deus mandaria o seu filho para morrer por nós? Era só seguir com a lei, irmãos. E os melhores seriam salvos. A lei não aperfeiçoou ninguém, porque o homem não tem jeito. Por isso Deus mandou o seu filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos temos recebido dele. Ah, irmãos, quando vamos compreender que a proposta de Deus é que o seu Filho viva através de nós. E não que nós tentemos melhorar, tentemos mudar. E nós tentamos melhorar, tentamos mudar, porque desconhecemos o novo que recebemos em Cristo. Ora, se a tua, como falei há pouco, o teu caminhar espiritual, tua luta espiritual, teu serviço espiritual, tudo decorre de Cristo. É por isso que, infelizmente, Paulo teve que dizer aos Gálatas, vocês começaram pelo Espírito, porque é assim que a obra de Deus começa. Mas agora estáis sendo completados pela carne. Qual o significado de ser carnal? É ser guiado pela sua alma, pela sua mente, pelas suas sensações, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades. E aqui nesse terreno, nesse campo, tem aspectos negativos e também positivos. Entretanto, a palavra de Deus coloca esses dois aspectos sob uma mesma condenação: vida natural ou carnal. E a condenação é assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, isso é uma declaração de Deus. Isso é Deus dizendo, não tem jeito, é a espada passando, entendeu? Não podem agradar a Deus. E quantos filhos de Deus, sem compreenderem devidamente a cruz, sem compreender devidamente a proposta de Deus para o homem, eles acham que eles vão conseguir. É como o povo de Israel, chegando ao pé da montanha, lá do Sinai, para receber a lei. Pode falar, e tudo que o Senhor falar nós cumpriremos e obedeceremos. Eles não aguentaram ouvir o resto da lei. E se retiraram. Nós conhecemos muito dos aspectos negativos da carne, porém nós deixamos passar aqueles aspectos positivos, como por exemplo a vida regida pela observância da lei, como foi no caso dos cristãos gálatas. Aí Paulo deixa bem claro que eles agindo assim, estavam andando segundo a carne. Mas se esse novo homem é um homem espírito, vamos dizer, nascido do alto, então ele é nascido do Espírito Santo. Pois aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E se somos nascidos do Espírito, consequentemente somos uma nova vida, uma nova natureza e uma nova criação. Se esse novo homem é assim, irmãos, é uma nova criação, então todo o seu procedimento é espiritual. Tudo agora está no terreno espiritual ou no terreno de Cristo. Isso porque a vida natural não pode, irmãos, atender às demandas desta vida sobrenatural. Como eu falei há pouco, então, essa tem sido a grande batalha na igreja do Senhor. O natural versus o espiritual. Compreender aquilo que o Filho de Deus veio trazer a esta terra.
Foi algo completamente distinto de tudo, compreender que aquilo que o Senhor trouxe é completamente diferente de tudo que havia. Tem sido a maior dificuldade de todos, desde os tempos apostólicos até hoje. Por isso agora podemos entender melhor as orações de Paulo pelos Efésios. Vimos como ele orou por eles, lá no capítulo 1, capítulo 3. Depois também em Colossenses, né? Quando ele ora para que eles recebam do Pai da Glória o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. E que assim possam perfeitamente aprender e conhecer o amor de Cristo. E ali a palavra em grego é poderdes perfeitamente apreender, que é capturar algo. E conhecer o amor de Cristo, para que sejam plenos de toda a plenitude de Deus. Agora, isso que eu estou falando para os irmãos aqui, não é palpável. Tudo isso é espiritual. Então note, por favor, que esse campo espiritual não pode ser fabricado por ninguém, e nem imposto sobre ninguém. E é por ser assim que Paulo ora pelos Efésios e pelos Colossenses ao Pai. Paulo não ora, ou não diz, vocês têm que ser assim, assim. Não, ele ora ao Pai. Que o Pai conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Porque não é possível falsificar o que é espiritual. Você pode sim escrever um lindo credo, uma linda confissão de fé, e aquilo ser muito bíblico, e dar para uma pessoa e falar, você concorda com essas coisas? Concordo. Ah, então tem uma notícia para te dar. Você agora é um cristão. Porque nós achamos que é aqui, né? É uma questão de ser convencido aqui, de concordar. Irmãos, a verdade é a verdade. Sabe, a verdade, assim, ela se destaca. E o Senhor nos fez de tal modo que nós conseguimos reconhecer a verdade. Mesmo o homem caído, mesmo o homem em Adão, mesmo o homem sob a condenação de Deus, ele reconhece a verdade. Nós diz, isso aqui é verdade. Eu assino embaixo de tudo isso. Mas e o que tem mais? Né? Então você declara ele cristão e mergulha ele na água? Não, irmãos. Não basta concordar com a verdade. Precisa nascer do céu. Precisa nascer de cima. E então você tem uma vida espiritual e vida tal que não pode ser falsificada. Agora, por desconhecermos tanto da vontade de Deus, dos seus propósitos, do seu modo de lidar, é tão fácil decair da posição que recebemos em Cristo, como os Gálatas. Porque alguém vai aparecer fazendo uma proposta para nós. Os Gálatas não foram desafiados a pecar, irmãos. Ninguém foi desafiado a adulterar, a fornicar, a roubar, nada disso. Eles foram tentados naquilo que eles desejavam. Qual era o seu desejo? Crescer em Cristo. O diabo dá sempre o que você quer. Sempre. O seu desejo é tal, o seu desejo é impuro, ele vai cercar você de impureza. De tal modo que você não precisa correr atrás. Ah, você quer ser santo. Ah, eu tenho um pacote de santidade aqui também. E ele dá o pacote, como deu aos Gálatas. Pacote, santidade. Como ser santo? Como crescer? Como avançar? Muito simples. Traz a lei de volta. Está aqui, o manual de Deus. Vindo dos céus, entregue por anjos, né, nas mãos de Moisés. O melhor dos manuais. Note como ele é sujo, né? Porque tomou algo tão santo. E apresentou a eles, o caminho é por aqui. Por isso, então, como que a lei também vai lidar com sensações? Por isso, irmãos, tantos filhos de Deus estão atrás de sensações e facilmente são levados. Assim, falo agora nesse ambiente de adoração, né? São levados por essa atmosfera pré-calvário, que envolve os artifícios para adorar a Deus, que é o tema desta conferência.
Irmãos, muito daquilo que hoje tem sido denominado como louvor e adoração, nada mais é do que aquela atmosfera pré-calvário trazida de volta. Ora, lá no tabernáculo e no templo não tinha aquela contínua fumaça de incenso e dos sacrifícios, pois eles já fabricaram a fumaça. E você vai encontrar essa fumaça nos cultos hoje, nos cultos evangélicos. Porque é para criar um ambiente, para que as pessoas se sintam dentro do tabernáculo, ou lá no Monte Moriá, lá no Monte do Templo. E eles acham que isso é adoração. Então as pessoas são levadas a tal ponto, nas suas emoções, são conduzidas a tal ponto, com aquelas melodias, com aquela música ambiente, são conduzidas a tal ponto, irmãos, que elas fazem o que o líder do louvor quer. E eles chamam aquilo de adoração. Isso é a atmosfera pré-calvário. Se o Senhor permitir, amanhã, eu quero continuar com esse assunto. O que o Senhor tem proposto para nós, então? Se não é em Jerusalém, se não é naquele monte, se não são formas, não são locais, não são sistemas, o que o Senhor tem para nós? Qual é a sua vontade, então? Qual é o seu caminho? E eu sei que os irmãos já sabem muito disso. Eu sei que muitos irmãos já têm experimentado isso. Então, eu sei que eu não estarei falando nenhuma novidade, porque muitos dos santos aqui já têm provado dessas coisas. Já têm provado do que é adorar em espírito e verdade. Graças ao Senhor. Não é nenhuma novidade. Eu apenas quero encorajar e relembrar coisas. Amém? Vamos orar. Te damos graças ao Senhor pela graça e misericórdia que o Senhor nos estendeu mais uma vez nessa manhã. Que a Tua obra prossiga entre nós. O Senhor continue a nos dar clareza da Tua vontade. O Senhor venha nos livrar de todo o engano, de todo o caminho que não é o Teu caminho. Que possamos perceber a Tua direção e possamos viver nesses dias, nesse tempo, dando um bom testemunho de Cristo. Que nós sejamos sim nessa terra o bom perfume de Cristo. Guarda os Teus filhos, guarda os Teus santos aqui, para que juntos caminhemos pelos passos que o Senhor já demarcou. É o que nós rogamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.